começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: por que Julian Assange foi preso? Na manhã de hoje, aqui no Brasil, amanhecemos com essa notícia. Já era avançado, próximo do almoço na Inglaterra, de que o australiano Julian Assange, líder do Wikileaks, havia sido feito prisioneiro na embaixada do Equador no Reino Unido. O governo equatoriano, chefiado por Lenin Moreno, havia autorizado a polícia britânica a entrar nas instalações da embaixada e levar preso Julian Assange depois de 7 anos asilado naquela embaixada. Lenin Moreno há meses ameaçava com essa atitude, com a atitude de cancelar o pedido de asilo e com a própria nacionalidade equatoriana adquirida por Julian Assange ainda durante o governo do antecessor de Lenin Moreno, Rafael Correa. Lenin Moreno, no seu caminho acelerado de se transformar em um peão da política estadunidense na América Latina, resolveu entregar um presente para o seu novo amo e senhor, Donald Trump. E esse presente foi exatamente a liberdade difícil, provisória, restrita, porque no âmbito de uma embaixada, de Julian Assange. Julian Assange, preso, feito prisioneiro pela polícia britânica, foi levado a um tribunal. E se encontra prisioneiro, aguardando decisões sobre o pedido de extradição aos Estados Unidos, pleiteado pela Casa Branca, e também se será ou não retomado seu processo na Suécia, e também um pedido de extradição em relação àquele país nórdico. Mas por que essa raiva dos Estados imperialistas contra Julian Assange? Quem é Julian Assange? O que ele fez? Quais foram os seus supostos crimes? Por que ele está sendo preso agora e por que pode ser extraditado aos Estados Unidos? Como eu já disse, Julian Assange é o fundador do grupo Wikileaks. Julian Assange é um australiano que se formou em matemática, física e desenvolveu habilidades extraordinárias no que diz respeito à grande rede mundial de computadores, capacidade de obter informações, de extrair dados, de desvendar segredos que as grandes potências imperialistas gostariam de ver extremamente bem guardados. As atividades do Wikileaks começaram ainda em 2006. Ele foi revelando vários segredos, especialmente dos Estados Unidos. Ele foi revelando segredos sobre o campo Delta em Guantánamo, aquela prisão absurda para onde eram levados prisioneiros acusados de atos terroristas contra os Estados Unidos depois de 2001, depois do atentado às Torres Gêmeas. Então Assange revelou como é que era a vida real ali no campo de Delta, onde os prisioneiros não têm direito a julgamento, são torturados, são maltratados, são submetidos a humilhações indescritíveis. E o manual de instruções do campo de Delta foi revelado por Julian Assange. Julian Assange também foi revelando, pouco a pouco, outros grandes segredos que os Estados Unidos gostariam de ver escondidos. Foi revelando crimes de guerra no Iraque, crimes de guerra no Afeganistão. Revelou um caso bombástico com o assassinato de 11 civis iraquianos da forma mais torpe. Ele trouxe à luz, divulgou vídeos, divulgou confissões, divulgou documentos e expôs à luz do dia como os Estados Unidos operam, como os Estados Unidos cometem crimes de guerra, crimes contra a humanidade. O Wikileaks, liderado por Assange, também colocou a nu as relações dos Estados Unidos com os governos e partidos que fazem parte do seu campo hegemônico. O Wikileaks revelou, por exemplo,
as relações sórdidas entre o tucano José Serra e a Chevron, poderosa empresa norte-americana do petróleo. Wikileaks revelou a espionagem da NSA, da National Security Agency, uma das grandes agências de espionagem dos Estados Unidos, a mais gabaritada delas do ponto de vista técnico, revelou a espionagem debaixo do governo de Obama, da espionagem que a Agência Nacional de Segurança Nacional dos Estados Unidos fez com Dilma Rousseff e a Petrobras, com Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha. Wikileaks revelou os Panama Papers, as relações financeiras sórdidas de vários grupos e milionários nesse país da América Central. O Wikileaks colocou a nu a inteligência americana, em cooperação com um militar norte-americano, Chelsea Manning. Por conta da ação do Wikileaks, Chelsea Manning chegou a ser condenada à prisão perpétua. E depois de muitos anos na cadeia, recentemente conseguiu sua libertação, a comutação de sua pena e sua libertação. Mas o desejo dos Estados Unidos sempre foi colocar as mãos em Julian Assange. Para vocês terem uma ideia, no exato momento em que Julian Assange divulgou 91 mil documentos secretos sobre a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, começou a ser urdida uma manobra para tirá-lo do jogo e permitir sua extradição, primeiro para a Suécia, depois para os Estados Unidos. Em abril de 2010, Julian Assange e Wikileaks revelam esses 91 mil documentos secretos sobre a guerra no Afeganistão. No mês seguinte, aparece um processo na Suécia contra Julian Assange, que é australiano, repito, um processo contra Julian Assange na Suécia, acusando-o de crimes sexuais. Era um processo repentino, baseado no testemunho de duas mulheres, testemunhos esses muito pouco sólidos, duvidosos, as relações dessas duas mulheres com setores vinculados à inteligência sueca não eram nada desprezíveis, tudo tinha cara de armação, e armação conduzida pelos Estados Unidos junto com a Suécia para garantir uma extradição triangulada. Nesse momento, Assange estava vivendo no Reino Unido. Mesmo que ele se transportasse para algum outro país, ele poderia ser, teoricamente, extraditado para a Suécia e da Suécia para os Estados Unidos. Tudo indicava que havia um acordo entre o governo norte-americano e a Suécia. Assange, estando no Reino Unido, quando estava no Reino Unido e ele é preso em 2010, e o governo britânico abre o processo de extradição à Suécia. Mas Assange é libertado sob fiança e recorre em liberdade contra essa decisão de extraditá-lo. Ele vai se dando conta, porém, que aquele processo na Inglaterra tinha também cheiro de fraude, que seus argumentos, as provas técnicas apresentadas por sua defesa, de nada valiam num tribunal que parecia encomendado para extraditá-lo à Suécia a qualquer custo. E Assange, se dando conta que contra ele se fechava o cerco, Assange busca, em 2012, asilo na Embaixada do Equador. Assange, portanto, estava há 7 anos asilado na Embaixada Equatoriana. Assange recebeu direito de asilo do presidente Rafael Correa e, logo em seguida, recebeu também a cidadania equatoriana, para que ele pudesse, desde dentro da Embaixada Equatoriana, já não mais na condição de asilado, mas de cidadão equatoriano, para que ele pudesse continuar seu trabalho de informação, para que ele pudesse continuar a liderar o Wikileaks, para que ele pudesse continuar transmitindo ao mundo informações sobre como funciona a inteligência dos Estados Unidos. Esse trabalho de Assange, passado e presente naquele momento, o trabalho continuado, mesmo ele estando
asilado na Embaixada do Equador, foi irritando profundamente os Estados Unidos. Se tem algo que os Estados Unidos nunca aceitam, é que sua usina de maldades seja posta a público. Não aceitam nunca isso. Eles não querem saber de transparência para as ações de sabotagem, para as ações de terrorismo, para as ações genocidas, muitas vezes, praticado pelos diversos serviços norte-americanos de inteligência, a começar pela CIA, pela Central Intelligence Agency, a famosa Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Não suportam, como um vampiro, não suportam a luz do dia. E era isso exatamente o que fazia e faz o Wikileaks, o que fazia e faz Assange. Através de múltiplos recursos tecnológicos, ele expunha as entranhas da inteligência norte-americana. Ele expunha as entranhas das maldades cometidas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Foi graças ao Wikileaks que se chegou aos crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Foi graças ao Wikileaks que se descobriu as mentiras que os Estados Unidos plantaram ao longo de anos para justificar suas invasões em diversos países. Faz parte do repertório do Wikileaks ter desvendado de uma vez por todas a falsidade que foi a acusação que pairava contra o Iraque de que possuía armas de destruição em massa. O Wikileaks foi mostrando o caráter desleal do governo americano, que era capaz de espionar até mesmo seus aliados. O Wikileaks expôs aquilo que no futuro talvez venha a ser comprovado como a pista que leva à relação entre a Lava Jato e a inteligência norte-americana. Aquela espionagem executada pela Agência Nacional de Inteligência, pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos contra a Petrobras, é possível que ali, quando surgirem os documentos mais amplos referentes a essa espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos à Petrobras, é que comecemos a descobrir como os Estados Unidos intervieram para ajudar a construção dessa operação antipatriótica e antidemocrática que é a Operação Lava Jato. O Wikileaks faz um trabalho sério, tão sofisticado, tão sólido, que todos os meios de comunicação do mundo, aqueles mais à direita e outros mais à esquerda, todos os meios de comunicação relevantes do mundo deram destaque às informações e ao trabalho realizado por Assange. A prisão de Assange, a perseguição contra Assange, coloca por terra, desmascara o compromisso dos Estados Unidos e dos demais estados imperialistas com a democracia. Eles só suportam liberdade de imprensa quando é a seu favor e contra os seus adversários. Quando a liberdade de imprensa é utilizada para desmascarar os estados imperialistas, eles agem com o punho de ferro do Estado. Inventam motivos judiciais, perseguem, encarceram, tratam de fazer desaparecer quem consegue romper o cerco do silêncio estabelecido sobre a atuação desses estados imperialistas. Isso é o que aconteceu com Assange. Esse foi o processo movido contra Assange. Asilado na Embaixada do Equador, Assange em 2017 foi beneficiado por uma decisão do governo sueco, uma decisão da justiça sueca, de arquivar os processos investigatórios, os inquéritos movidos contra ele na Suécia. Dado o tempo que havia transcorrido, a justiça sueca arquivou os inquéritos. Não os arquivou definitivamente, mas os arquivou temporariamente. E com isso, perdeu-se razão material para o pedido de extradição da Suécia ao Reino Unido. No momento em que Assange é preso, hoje, já não existe mais razão material para o pedido de extradição da Suécia, pois o processo inventado contra Assange por crimes sexuais
esse processo se encontra arquivado. O Reino Unido, se dando conta de que Assange eventualmente poderia andar em liberdade pelo próprio Reino Unido, viajar para onde quisesse, dentro ou fora da Europa, o Reino Unido inventou uma outra condenação contra Assange ainda em 2017, quando os inquéritos na Suécia foram arquivados. Condenaram Assange a 1 ano de prisão por ele ter violado a condicional de 2012. Vocês estão lembrados do que eu disse? Ele é preso por alguns dias em 2010, sai em liberdade mediante fiança e respondia ao processo de extradição movido pela Suécia em liberdade. Ele tinha que comparecer em determinadas audiências, fazia parte das regras impostas pelo livramento sob fiança. É claro, asilado na Embaixada do Equador, com o risco de ser preso a qualquer momento, Assange não compareceu a algumas dessas audiências e o Reino Unido o condenou por obstrução à justiça, por violação das regras da liberdade sob fiança. O condenou a 1 ano de prisão. É sob essa justificativa que Assange pode estar preso nesse momento no Reino Unido. O Reino Unido agora tratará de esperar para ver para que lado se move. O Reino Unido está diante da seguinte situação: ou extradita Assange para os Estados Unidos, ou aguarda a retomada do pedido de extradição por parte da Suécia e o extradita para a Suécia. São duas decisões possíveis, 2 pedidos de extradição que estão sobre a mesa. O Reino Unido tem certa desconfiança, certo temor em extraditar Assange diretamente dos Estados Unidos. Por que esse temor? Porque os Estados Unidos poderiam, em tese, condenar Assange por graves crimes, supostos, evidentemente, mas por graves crimes contra a segurança nacional dos Estados Unidos. Poderiam condená-lo por crime federal de espionagem, mesmo Assange sendo australiano. Nessa condição de condenação por crimes de espionagem e de graves riscos à segurança nacional dos Estados Unidos, Assange poderia ser condenado à pena de morte. O Reino Unido não aceita, não pode legalmente extraditar Assange se ele tiver o risco de ser condenado à morte. Os Estados Unidos, diante dessa perspectiva, diante da possibilidade de não obter a extradição de Assange, os Estados Unidos reformularam o pedido de extradição. Aceitariam, em tese, catalogar Assange, capitular Assange sob o crime de vazamento de informações sigilosas, cuja pena máxima seria de 5 anos e não a pena de morte. Reorganizaram o pedido de extradição de tal sorte que o Reino Unido possa enviar Assange diretamente aos Estados Unidos sem passar pela Suécia, até porque, repito, na Suécia os inquéritos contra Assange estão arquivados temporariamente. O Reino Unido terá que decidir se aplica ou tenta aplicar a extradição a Assange para os Estados Unidos, aceitando a palavra norte-americana de que a capitulação penal se restringirá ao vazamento de informações sigilosas com pena máxima de 5 anos, ou se espera a Suécia recompor o processo de extradição e o envia para aquele país nórdico e aquele país nórdico que se entenda com os Estados Unidos a respeito da extradição para a grande potência imperialista. Assange está, sob quaisquer condições, preso ilegalmente. É uma afronta ao direito internacional o que ocorre com ele nesse momento. É uma afronta ao que fez Lenin Moreno. Lenin Moreno, vassalo dos Estados Unidos, traidor serviçal, homem desleal, entrega Assange ao arrepio da legislação equatoriana e ao arrepio do direito internacional. A concessão de cidadania equatoriana não era revogável pelo presidente do país. Essa é uma decisão ilegal. O direito de asilo não está submetido a uma vontade pessoal de um presidente da República. O direito de asilo obedece a leis, regras e tratados internacionais. Para se comportar como vassalo que é, Lenin Moreno rasgou as leis do seu próprio país e rasgou as leis internacionais. O Reino Unido também se presta a um papel sórdido
um papel de submissão aos Estados Unidos, como é da história do Reino Unido nas últimas décadas. Oxalá o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn vença as próximas eleições e acabe com o domínio da pusilanimidade no Reino Unido, restabeleça algum grau de independência geopolítica do Reino Unido, permita ao Reino Unido deixar de se comportar como um boneco, como uma marionete dos Estados Unidos, como tem ocorrido nas últimas décadas, sob governos conservadores ou governos trabalhistas. Oxalá Jeremy Corbyn, eleito primeiro-ministro, vire essa página vergonhosa da história britânica. Mas até o momento, o governo de Theresa May, o governo conservador, a justiça britânica se comportam de forma pusilânime, como cúmplices dos Estados Unidos e como cúmplices de uma armação para fechar a boca, para passar um zíper em quem ousa revelar os segredos sórdidos do imperialismo americano nas suas ações internacionais. Repito, há informações que dizem respeito também ao Brasil. O Brasil tem uma dívida de gratidão com o Julian Assange, porque foi Julian Assange que revelou espionagem sobre Dilma Rousseff e a Petrobras. Foi Julian Assange que mostrou as relações carnais entre José Serra e a Chevron. Foi Julian Assange e o Wikileaks que mostraram as negociatas, as idas e vindas de Temer e seus asseclas na conspiração que levaria ao impeachment, ao golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. Wikileaks merece toda a solidariedade. Assange merece toda a solidariedade, porque Wikileaks e Assange são amigos dos povos e da paz. Porque Assange e Wikileaks desmascaram os crimes dos estados imperialistas. Porque Assange e Wikileaks são um bastião da liberdade de imprensa. Porque Assange e o Wikileaks são uma arma em defesa da democracia, da transparência, do direito de informar e ser informado. Wikileaks e Assange devem ser defendidos por todos os povos do mundo. A liberdade imediata de Assange deve ser uma reivindicação gritada a plenos pulmões por todos os democratas da face da terra. Termino aqui minha exposição. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens. A primeira, façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e, evidentemente, assistir as edições anteriores do Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade e independente, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita. O endereço para obter informações sobre a assinatura solidária é www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a todos a audiência, aqueles que gostaram do programa, que o compartilhem. É muito importante a solidariedade a Assange. O programa tenta ajudar na construção dessa solidariedade, prestando informações a todo o público. Nós voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, no 20 Minutos de História. Amanhã, às 4h30, nos canais do Opera Mundi, do YouTube e do Facebook. Até lá!